Para a gente entender por que é que surgiram relógios e como é que foi esse processo de a gente tentar aperfeiçoar a forma da marcação de tempo, é bom que a gente entenda primeiro o papel da marcação de tempo ao longo da história da humanidade, ok? Porque esse papel inicialmente era e com o passar do tempo ele se modificou bastante e hoje ele é essencial para nós, essa ideia de marcar o tempo de uma forma precisa. Então vamos entender isso primeiro. Em primeiro lugar, qual que é a importância de a gente marcar intervalos de tempo? Bom, isso é simples. A gente precisa ter referenciais para a gente poder marcar coincidências. Por exemplo, se eu vou dar uma festa, eu preciso avisar as pessoas que eu convidei como que elas fazem para chegar todas juntas à minha casa, porque provavelmente elas não moram todas juntas, elas não vão saber quando que elas têm que sair se a gente não tiver algum tipo de referencial para marcar essa coincidência, essa chegada de todo mundo na minha casa, na minha festa. Essa necessidade de marcar esse tipo de coincidência surgiu inicialmente não só com esse tipo de coincidência, por exemplo, para combinar uma festa, mas também surgiu com a necessidade do ser humano e das sociedades humanas de se localizarem. Assim como inicialmente o ser humano precisaria se localizar para saber onde que está, sei lá, a tribo dele ou o grupo de pessoas que está com ele, seja lá o nome que for dado para esse tipo de sociedade, enfim. Assim como ele precisa ter esse tipo de marcação geográfica, ele também precisa de uma marcação temporal. Ele precisa ter uma ideia de que hora que ele precisa se proteger, por exemplo, dos predadores naturais que vão aparecer ali. Ele precisa saber quando é que ele precisa voltar para não ser pego pela noite no meio do caminho e não conseguir chegar. E com o passar do tempo e desenvolvimento das sociedades, também surgem, por exemplo, as necessidades de você marcar ciclos da lua por causa da agricultura, para você saber quando é que você tem que plantar, quando é que você tem que colher, enfim. Isso aí já é um desenvolvimento um pouco mais avançado da sociedade. Apesar disso, apesar de instintivamente parecer que é mais importante você marcar o tempo quando você começa a desenvolver a agricultura, o relógio mais antigo, na verdade o calendário mais antigo, do qual a gente tem hoje registro, tem cerca de 10.000 anos e é um calendário de pedras feito para marcar as fases da lua por uma sociedade de caçadores-coletores. O porquê que caçadores-coletores precisariam marcar as fases da lua, eu honestamente não sei. Eu posso especular aqui que tem a ver com uma necessidade de saber sobre marés altas e marés baixas, ou sobre a necessidade de reencontrar um outro grupo depois de um período de... Enfim, eu honestamente não sei, até porque eu conheço muito pouco sobre a sociedade de caçadores-coletores. Fica aí o tópico para outros vlogueiros que queiram falar desse assunto. Mas o interessante é isso, o relógio mais antigo, a forma de marcação de tempo mais antiga da qual a gente tem registro hoje, é esse calendário de fases da lua, de uma sociedade de caçadores-coletores. Como sempre, o link para isso aí, para quem quiser ler mais, está na descrição, ok? Agora, aí entra uma coisa interessante. Por que marcar como seu referencial de tempo, por exemplo, as fases da lua? Ou então as fases do sol, o nascer do sol e o pôr do sol, como é hoje, se você parar para pensar o nosso tempo. A gente faz a nossa marcação de meio-dia, supostamente, teoricamente, quando o sol está a pino. Então a gente ainda depende dessa passagem do dia. Agora, por que escolher esse tipo de fenômeno para marcar o tempo? Por conta da regularidade. Para você marcar o tempo, você precisa de um evento ou de um fenômeno que seja previsível, que tenha uma regularidade na sua duração. Você precisa de um padrão que seja a mesma marcação, pelo menos aproximadamente, sempre. Você precisa que o mesmo número de eventos e de acontecimentos caiba dentro da mesma marcação sempre. Por exemplo, nesse caso da festa. Vamos supor que eu vou dar uma festa e eu vou convidar as pessoas para vir na minha casa. Vamos supor que eu colocasse como referencial o número de comentários desse vídeo aqui. Aí eu falo com as pessoas, olha, quando esse vídeo inteirar 100 comentários, vocês vêm para a festa. Esse é um referencial péssimo para todo mundo, porque eu não sei quanto tempo eu vou ter para organizar essa festa antes desse vídeo ir pro ar. Eu não sei se vai ser no mesmo dia, se vai ser no dia seguinte. Cada semana tem uma forma como se desenvolve essas discussões aí. Então esse é um péssimo padrão para a gente marcar. A gente precisa de uma coisa que seja mais regular e que seja, obviamente, dependente de menos fatores aí caóticos ou subjetivos, como a questão dos comentários. Então o nascer e o pôr do sol, por exemplo, é uma marcação razoável e para essa época, onde estava surgindo essa necessidade de marcação do tempo, esse é um ótimo referencial, porque para o tipo de processo que você tem, para o tipo de sociedade que você tem, basta você estar ali marcando o seu dia mais ou menos como a hora que o sol nascer, a hora que o sol estiver a pico, na hora que o sol começar a se pôr e na hora que o sol tiver sumido, que é a noite. Então você divide o seu dia aí. Inclusive essa marcação do dia em 24 horas já é muito antiga. Eu não vou saber dizer a data aqui, mas ela é bem antiga já. Vou colocar aí na descrição também para quem quiser ver. Da mesma forma, as fases da lua, por exemplo, são um bom referencial para você ter como calendário, porque dá para você marcar as estações do ano. Na época da agricultura isso é importantíssimo de você saber, especialmente em lugares com um clima menos temperado, creio eu. Você precisa saber exatamente quando é que vai ser o verão, quando é que começa a primavera,
primavera, quando começa outono, inverno, enfim. Esse tipo de marcação é muito bom porque dá para você ter uma ideia do que vai acontecer ao seu redor ali na natureza e dos processos que você tem, que a sociedade tem com a natureza, por volta daquela época. E obviamente quando você começa a pensar que a sociedade está se desenvolvendo, ela começa a desenvolver algumas relações, como por exemplo, marcação de hora para você falar com o rei, ou então hora de trabalho, ou então alguma hora de cerimônia num certo tempo. Você vai precisando de alguns referenciais que sejam constantes. E se você vai precisando de referenciais mais constantes, você também vai precisando marcar unidades menores do seu dia. Se antes saber a hora que o sol vai nascer... Eita, nós... Se inicialmente você marcar o seu dia só pelas fases do sol já é o suficiente, com o passar do tempo vai surgindo a necessidade de você conseguir marcar pedaços cada vez menores do dia. Você agora não quer só saber que hora que você tem que voltar para sua caverna, que hora que você pode sair. Você agora quer saber que hora que você vai se encontrar com outras pessoas, que hora que você tem que ir trabalhar, que hora que é a sua audiência com o dono da... Que hora que é a sua audiência com o rei ou com o chefe da tribo, enfim. A questão é que vai surgindo essa necessidade e também essa vontade por parte do ser humano de fazer marcações mais regulares do tempo. E a partir daí começam a surgir os relógios. Os relógios surgem dessa necessidade específica de você agora ter uma forma de marcar unidades pequenas de tempo de uma forma que seja regular. Então, você vai tentar encontrar na natureza formas de fazer esse tipo de marcação. Entre os relógios mais antigos que a gente tem registro aí, estão aqueles obeliscos. Hoje os obeliscos são construídos como monumentos, acho que até na Praça de São Pedro, no Vaticano, tem também. Se hoje eles são construídos como monumentos, antigamente eles eram relógios de sol. O que eles faziam era fazer o relógio de uma certa forma que, conforme o sol ia nascendo e se pondo depois também, ele ia projetando uma certa sombra, e essa sombra que ele projetava era a marcação do tempo. No caso, marcação de horas, porque esse tipo de relógio não vai te deixar marcar os segundos, por exemplo, e nem os minutos. Ele vai te marcar ali quantas horas você tem que passou e também uma certa fração dessas horas. Mas não é um relógio muito preciso. Ainda assim, já é um relógio melhor do que você só olhar a posição do sol no céu, certo? Porém, esse tipo de relógio é inútil à noite. Como é que você marca a hora à noite no relógio de sol? Você não marca. Outra coisa, dias nublados, que você não tem o sol ali projetando aquela sombra forte, você também não tem como marcar o tempo. Então esses relógios não eram tão bons assim, embora eles já fossem melhor que nada. A partir daí vão surgindo outras formas de marcar o tempo. Por exemplo, entre os egípcios mesmo, que foram os que desenvolveram os primeiros obeliscos, foi desenvolvido o famoso relógio de água, que era basicamente um jarro de água, onde você tinha um furo de um certo tamanho, de uma certa espessura ali, que quando o sol nascia, alguém colocava uma certa quantidade de água dentro desse jarro, e a marcação do tempo era feita ali dentro desse jarro. De acordo com a quantidade de gotas que tinha caído, você tinha uma certa quantidade de horas que tinha passado. E com o passar do tempo, com o desenvolvimento aí das sociedades, agora eu vou dar um salto gigantesco na história, foram surgindo vários tipos de relógios. Relógios de vela, relógios de incenso, relógios de pêndulo, que são muito conhecidos hoje aí por nós, até que veio a Revolução em 1927, quando foi construído o primeiro relógio que usava uma coisa chamada efeito piezoelétrico. O efeito piezoelétrico, ele é um tipo de efeito que é o seguinte, eu não vou me adentrar nele aqui agora, se vocês quiserem eu posso falar no futuro disso, ok? Mas, de uma forma simples de entender, é um efeito que ocorre em algum tipo de cristal, em alguns tipos de cristais que você pode construir aí, que quando existe alguma tensão, algum tipo de perturbação na superfície desse cristal, ele gera um sinal elétrico. E da mesma forma o efeito contrário, se ele recebe um certo sinal elétrico, ele também vai gerar uma certa perturbação. E por que é que isso foi usado e gerou uma revolução aí na história dos relógios? Pelo seguinte, a forma que a gente foi desenvolvendo aí de marcar o tempo, sempre está ligada diretamente à frequência de algum fenômeno. O que é a frequência? A frequência é a contagem de vezes que uma coisa acontece dentro de um certo intervalo de tempo. Por exemplo, a frequência de nascer e se pôr do sol é uma por dia, ou seja, o sol nasce e se põe uma vez por dia. Como a gente foi precisando de unidades mais precisas, você vai diminuindo as suas unidades de tempo. Você quer uma frequência que seja cada vez mais precisa de se calcular e que faça uma marcação de tempo cada vez menor. Você não quer mais saber da frequência de um dia, você quer saber da frequência de um segundo, por exemplo. Então vamos dizer que eu consigo bater 10 palmas, eu não estou contando, eu não marquei o tempo, mas vamos supor que eu bati 10 palmas em 1 segundo. Então a frequência de palmas aqui minha foi de 10 Hz. É daí que vai nascer essa unidade dos Hertz. É a quantidade de ciclos que você tem de alguma coisa por segundo. Por exemplo, os relógios de pêndulo. Como é que eles fazem para marcar o tempo? É marcado ali, na verdade, a frequência de oscilação do pêndulo de um lado para o outro.
Então o pêndulo saiu daqui, veio para cá e voltou, isso é uma oscilação, é um ciclo que ele fez. Você conta uma quantidade de ciclos onde isso aconteceu e marca isso em segundos. Então, por exemplo, você tem um relógio de pêndulo que vai considerar que 15 ciclos do seu pêndulo ali equivalem a 1 segundo. 15 ciclos é muita coisa para um relógio de pêndulo, né? Vamos supor que você tem um relógio de pêndulo que vai e volta em exatamente 1 segundo. Então o que você vai fazer não é marcar o tempo, que você está procurando isso, uma forma de marcar o tempo. O que você vai fazer é contar quantas vezes o seu pêndulo foi e voltou. E aí, ele foi e voltou uma vez, seu ponteiro anda 1 segundo. Foi e voltou outra vez, seu ponteiro anda 2 segundos. E assim por diante. Tudo isso vai depender do que você está usando ali. Pode ter um relógio de pêndulo cuja marcação é um pouco diferente. Por exemplo, ele pode fazer 3 idas e voltas e com isso vai passar 1 segundo. E assim você vai buscando algum fenômeno que se repete com uma certa regularidade. Eu estou fazendo esse exemplo aqui, mas é o exemplo do pêndulo. Você precisa procurar algum fenômeno que se repita com uma certa regularidade e use essas repetições para dizer o que vai ser 1 segundo. No caso dos relógios de quartzo, que é um cristal de quartzo, é mais usado hoje para os relógios que a gente usa, para todos os aparelhos em geral, é usado um cristal de quartzo. O que acontece é o seguinte, esse cristal vai vibrar com uma certa frequência e você vai ter um contador de segundos ali. Então, por exemplo, você tem um cristal de quartzo ali montado no seu relógio e vai ter um contador ali que vai fazer o seguinte, no momento em que aconteceram tantas vibrações, vai passar 1 segundo no seu relógio. Então é sempre feita essa contagem da frequência de alguma coisa. No caso dos relógios de quartzo, é a frequência da vibração do seu cristal de quartzo. Isso foi uma revolução porque agora a gente não está mais dependendo, por exemplo, de fenômenos mecânicos, como um pêndulo ou como água caindo. Porque, por exemplo, a água numa jarra, a jarra vai absorver uma parte, não vai cair sempre a mesma quantidade de gotas. Então não tem uma regularidade muito boa você usar esse tipo de relógio. Da mesma forma, o pêndulo vai ter o atrito ali do pêndulo com o equipamento. Então o seu segundo não vai ter a mesma duração sempre. Tanto que esses relógios de pêndulo tinham que ser ressincronizados pelo menos uma vez por semana, porque eles atrasavam aí cerca de 15 minutos por dia, os relógios de pêndulo iniciais. Com os cristais de quartzo, você agora está usando fenômenos atômicos, que dependem de muito menos variáveis, em geral, para ter uma frequência bem constante, para ser mais ou menos a mesma duração dos ciclos sempre. Então essa é uma forma excelente de você fazer a marcação do tempo, é uma forma excelente de você definir o que vai ser 1 segundo. Porém, quando a gente vai desenvolvendo essas tecnologias melhores, vão surgindo outras necessidades agora, porque agora a gente está com um aparelho melhor. Então a gente com um aparelho melhor, a gente começa a desenvolver nossa tecnologia e ela começa a exigir um pouco mais de precisão. No caso dos relógios de quartzo, é o seguinte, você não vai ter, por exemplo, o problema do atrito ali dos pêndulos, mas você vai depender da temperatura, porque a temperatura que você tem num certo ambiente vai modificar, de uma forma muito pequena, mas vai modificar como esse seu cristal de quartzo ou qualquer outro cristal vai vibrar, assim como tudo no ambiente. A todo momento os átomos que estão ao seu redor aí estão vibrando. Não é só o cristal ali que vibra. Até os átomos que compõem você estão vibrando também, inclusive as moléculas. E é daí que surge a nossa noção de temperatura. Então quando você está num ambiente muito frio, essa frequência de vibração, ela também vai mudar. Então a gente precisa definir uma forma de dizer qual está mais certo. Por exemplo, se eu tenho um relógio aqui e agora está a 20 graus Celsius e você tem um relógio e está no lugar que está a 0 graus Celsius. Quando a gente se encontrar, qual dos dois relógios que a gente vai considerar que está mais certo? Então aí a gente precisa definir um padrão, uma unidade que vai ser a mais precisa de quanto tempo está passando. Até essa época, o padrão que a gente tinha para definir o que era 1 segundo dependia do dia solar médio. Você pegava o que era a duração do dia solar médio, que ficaria a critério de astrônomos para definir isso exatamente. Você pegava quanto tempo se passa num dia solar médio, divide isso por 86.400 partes e cada uma dessas partes equivale a 1 segundo. O problema é que, depois de um tempo, os astrônomos foram descobrir que a rotação da Terra não é tão regular assim, e a gente também tem fenômenos como a precessão da Terra, e isso vai alterar a duração de um dia médio. Então você não tem uma precisão tão boa mais, agora que a sua tecnologia evoluiu mais. Inicialmente, para os egípcios lá, quando estavam com relógio de água, quando estavam com relógio de sol, isso estava ótimo. Mas agora que a gente tem uma forma mais precisa de marcar o tempo, esse não é um bom padrão. Agora, por que isso não é um bom padrão? É
Por que a gente quer essa precisão toda? É puro luxo? É pura chatice e perfeccionismo? Não, a questão aqui é a seguinte: se antes os egípcios usavam lá essa marcação do tempo para agricultura ou para marcar horário de consulta e etc., a gente agora tem a tecnologia que depende desse tipo de marcação. Depende principalmente da marcação de frequência das coisas. Especificamente aqui, tudo que envolva computadores e comunicação. Inicialmente, essa necessidade de definir um padrão mais exato surgiu por conta das telecomunicações, comunicações de rádio, de TV. Porque se uma certa emissora vai transmitir em 100 kHz, ela precisa nos aparelhos dela, na tecnologia dela, de alguma coisa que defina o que é um hertz. Vamos supor, por exemplo, que uma emissora aqui tem um transmissor lá que define o hertz de uma forma e o seu aparelho de TV em casa define o que é um hertz de outra forma. O seu aparelho não vai conseguir interpretar os sinais que ele receber dessa transmissão. Da mesma forma, computadores, por exemplo, dependem desse tipo de contagem para o funcionamento correto. Então você agora precisa de um padrão que seja bem definido para que a nossa tecnologia inteira possa estar em sincronia. Porque senão você vai desenvolver computadores e Wi-Fi e vários tipos de aparelhos de comunicação e ninguém vai conseguir se comunicar, porque você não tem um padrão bem definido com o qual todos podem se sincronizar. Então, se inicialmente a marcação do tempo era uma questão um pouco mais geral na sociedade e ia afetar talvez os nossos hábitos alimentares e outras coisas desse tipo, hoje a gente tem uma necessidade muito forte de ter um padrão bem definido do que é 1 kHz, do que é 100 kHz e também do que é 1 segundo. Então, nessa questão da precisão, como é que a gente vai fazer essa análise? É o seguinte: por exemplo, um relógio mecânico que seja muito bom, ele vai atrasar cerca de 1/10 de segundo por dia. Isso quer dizer que se você sincronizou agora dois relógios mecânicos, em 10 dias já existe uma diferença de 1 segundo entre eles. Isso pode até parecer pouco quando você pensa na marcação do relógio aí no dia a dia. Porém, quando você passa isso para a frequência, que você está contando aí 100 mil ciclos de uma coisa por segundo, isso é um atraso inaceitável. Isso é um atraso que impossibilita que você tenha uma tecnologia que dependa disso. Um cristal de quartzo, por exemplo, relógios construídos com cristais de quartzo, vão ter um atraso de 1 milésimo de segundo por dia, por exemplo, aproximadamente. Esse aí já é um número bem melhor. Por exemplo, se você pensar 1 milésimo de segundo por dia, significa que depois de 1000 dias, ou seja, cerca de 3 anos aí, esses relógios que estavam sincronizados vão mudar 1 segundo em relação um ao outro. Então você agora está com uma precisão um pouco melhor. O problema é que ainda esse tipo de precisão, quando você para pensar em tecnologias que vão depender de uma contagem de frequência cada vez maior, esse tipo de sistema ainda não é um relógio que seja preciso o suficiente. Você pode até ter vários relógios que usem esse sistema, mas você precisa de alguns relógios que não atrasem tanto e que esses relógios vão lá se sincronizar em relação a esse relógio que não fica atrasando tanto tempo assim. Então aí vai nascendo essa necessidade de você buscar um fenômeno físico que sirva como um bom contador de frequências e de tempo. E por volta de 1879, Lord Kelvin, que é um nome aí importantíssimo na área da termodinâmica, ele publicou um artigo sugerindo a possibilidade, já prevendo a possibilidade, de a gente usar fenômenos atômicos para fazer essa marcação. Com isso você vai eliminando outras variáveis. Ainda no relógio de quartzo, você tem ali um certo efeito molecular e também mecânico. Agora, Lord Kelvin teve essa visão porque quando você pensa em fenômenos atômicos, você está eliminando muitas variáveis que atrapalham esse tipo de contagem. Você está pegando agora um fenômeno que vai ser muito próximo sempre, que vai ter a mesma duração sempre, e em quase todos os lugares onde você for. E por volta dos anos 50, foi lá no Reino Unido que foi desenvolvido então o primeiro relógio atômico. Então o relógio atômico vai fazer essa contagem de frequência para dizer o que é um segundo e também para marcar uma frequência padrão através da transição entre dois estados de um certo átomo. O que significa isso? É o seguinte: se você tem um átomo qualquer e você fornece uma certa quantidade de energia para ele, vamos supor, por exemplo, que você incide uma quantidade de luz nesse átomo. Então, quando você incide essa energia, eu vou eliminar aqui outros efeitos relativísticos, tá? Só para falar da transição aqui. O que vai acontecer é o seguinte: parte dessa energia ele vai absorver, vai modificar a estrutura que ele tem ali, a estrutura atômica, e depois de um tempo, naturalmente o que ocorre é que ele vai emitir essa radiação que ele absorveu. De certa forma, você pode pensar no seguinte: a natureza é preguiçosa, então dá muito trabalho para o átomo manter aquele estado que você está deixando ele. Então a tendência dele sempre vai ser emitir essa energia para voltar para o estado fundamental. E o que o relógio atômico vai fazer é exatamente contar, usando essa radiação que esse átomo emitiu depois de uma certa energia que foi transmitida ali para ele, ele vai contar a partir dessa radiação quantos ciclos que ele teve de transição entre um estado e outro. Assim como antes, quando eu batia palma, você ia contar
quantas palmas eu bati dentro de um segundo, aqui agora você vai contar quantas vezes esse átomo desse certo elemento que você escolheu fez essa transição entre esses dois estados, um estado excitado e um estado fundamental. E como isso é um processo que é bastante constante e a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que faça essa contagem, nasceu então o novo padrão do que a gente vai considerar agora um segundo. E aqui entra uma coisa uma informação que eu passei incorreta em outros vídeos aí, mas eu coloquei nota nesse vídeo inclusive, a respeito de qual que é o nosso padrão de segundo hoje. Lá eu falei que o nosso padrão de segundo depende da quantidade de distância que a luz andou, porque a velocidade da luz é sempre a mesma, então essa é uma boa forma de você marcar o tempo. Só que, na verdade, no sistema internacional, esse padrão não depende da velocidade da luz, não depende da luz percorrendo uma certa distância, porque aí você criaria uma referência circular, já que o metro está definido em função da luz. Então fica aqui a errata. O que de fato hoje no sistema internacional é considerado como um segundo, agora eu vou ter que olhar porque o número é muito grande e eu não decorei, nunca vou decorar esse número, é o seguinte: 9.192.631.770 ciclos da radiação correspondente à transição entre dois níveis de energia do átomo de césio 133. Ou seja, você tem um certo átomo, um certo tipo de átomo, e agora quando ele fizer essa transição entre dois estados, essa quantidade de vezes, isso é um segundo. Então o relógio atômico que ele faz é exatamente isso, é contar quantas vezes aconteceu esse ciclo e ali marcar um segundo. E em 1997 foi também emitida uma nota para fazer uma certa correção pelo seguinte: embora esse seja um processo que é mais constante, que tem uma regularidade maior, ele ainda depende da temperatura, porque os fenômenos físicos em geral também vão depender da temperatura do ambiente que eles estão imersos ali. Então ali em 1997 foi emitida essa nova nota para fazer esse acréscimo do seguinte: esse valor equivale ao átomo de césio 133 em repouso a 0 Kelvin. Então antes você tinha lá os seus relógios mecânicos que podia atrasar 1/10 de segundo por dia, depois veio os relógios de quartzo que podiam atrasar 1/1000 de segundo por dia, e aí entram os relógios atômicos que atrasam menos de 1 nanosegundo por dia. Hoje em dia, dentro dos relógios atômicos que já foram construídos, os mais precisos não vão atrasar 1 segundo depois de 100 bilhões de anos. Então esse sim é um padrão que a gente está chegando perto do ideal. O ideal mesmo seria você ter um relógio que nunca atrasa. E aí surge uma dúvida que muita gente pode perguntar, que é a seguinte: se o padrão de segundo está definido pela transição entre dois estados de um átomo, por que ele atrasa? Ele não deveria ser a marcação fixa e constante? A questão é a seguinte: a gente nunca vai conseguir manter um relógio atômico qualquer, ou qualquer outro elemento que seja, a 0 Kelvin. 0 Kelvin é o conhecido zero absoluto. E a gente não tem, não é nem só a tecnologia para chegar nela. A tecnologia a gente está longe de chegar, de fazer cosquinha no zero absoluto. Embora haja pesquisa nesse aspecto e a gente consiga chegar ali em valores muito bons, isso ainda não está tão próximo assim do zero absoluto. E até fisicamente, eu não vou entrar em detalhes aqui, quando eu vou fazer um vídeo sobre zero absoluto a gente pode falar disso, mas você tem limites para você manter uma coisa qualquer que seja a 0 Kelvin. E aí você pode dizer: não, então por que a gente não define esse padrão sem 0 Kelvin? Vamos definir uma temperatura que a gente consegue. Isso não é uma boa, porque a gente precisa de um padrão que fisicamente tem uma definição que seja a mais invariante possível. Então quando você define aí a 0 Kelvin, você vai ter as suas contas que definem exatamente como que vai funcionar essa transição entre dois estados desse átomo. Ainda que isso não seja uma coisa que a gente consiga reproduzir com perfeição. Você vai ter um padrão bem definido que vai sofrer poucas interferências devido ao estado que ele está agora, no caso do 0 Kelvin, e a partir desse seu padrão teórico você consegue ajustar os seus relógios que você tem a sua tecnologia inteira. Vamos lembrar que a marcação do tempo é a busca aí sempre por processos que sejam cada vez mais regulares. Então esse é um padrão que é regular para a gente poder fazer essa marcação. Atualmente já estão em desenvolvimento os relógios óticos que vão depender aí da luz. Como eu disse, a velocidade da luz seria a melhor forma de fazer essa marcação. Então hoje já tem se desenvolvido essa tecnologia para, ao invés de usar os átomos aí, esse período de transição, usar a velocidade da luz, usar a luz mesmo. Eu não vou me adentrar aqui até porque eu conheço pouco, e esse é um tipo de tecnologia que ainda está sendo desenvolvida. Já tem alguns relógios hoje que fazem essa marcação e que tem uma precisão, acreditem,
ainda mais alta do que essa do relógio atômico, que já é uma precisão gigantesca. Então, com isso tudo aí que eu apresentei aqui a respeito da marcação do tempo, da história dos relógios, a gente consegue perceber aí que não é só uma questão de marcar o tempo, não é só um luxo do ser humano marcar o tempo com mais precisão, e sim é uma coisa essencial para a nossa comunicação, para o nosso entendimento. Da mesma forma que eu quero marcar a hora da festa, que todo mundo chegue na hora certa, que todo mundo saiba que hora que tem que chegar, a gente também depende hoje para se comunicar aí, para países se comunicarem, para pessoas que estão distantes se comunicar, que a gente tenha um padrão bem definido de tempo, de unidade de tempo e também de frequência. E é aí que você vai notando a importância desse tipo de pesquisa teórica também em física. Toda a nossa comunicação, toda a nossa tecnologia desenvolvida hoje depende aí desse tipo de conceito. E isso aí envolve muita coisa. Aqui, por exemplo, quando eu falei do vaso que absorve a água, a gente está falando aqui de vários fenômenos físicos. Da mesma forma, quando a gente fala aí da transição de dois estados do átomo, isso foi o desenvolvimento da física do início do século. A gente não tinha esse tipo de conhecimento a respeito dos átomos, que tinham estados de energia que ele podia se encontrar, que ele ia emitir uma certa energia depois que ele absorvesse, enfim. Então você vai vendo aí tantos conceitos físicos que são envolvidos para esse tipo de marcação que hoje é essencial para nós. Quando a gente olha a distância, esse tipo de busca por precisão, por marcação por relógios atômicos, pode parecer só um luxo de cientista, só uma bobeirinha que é desnecessária. Mas quando você vai conhecendo um pouco mais a fundo, você vê quanto é essencial esse tipo de pesquisa de base. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu tentei fazer de uma forma um pouco mais simples para retomar o nosso clima de conversa aqui, depois desses vídeos um pouco complicados sobre relatividade. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like aí e se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos os apoiadores que tornam o meu trabalho possível através do apoia.c/primatafalante, e se você quiser também tornar possível que eu divulgue ciência aqui, acesse esse endereço. Abraço a vocês e até o próximo vídeo.